Como saber se a igreja que eu frequento tem uma pregação bíblica? É preciso compreender uma coisa: a pregação é a parte mais importante do culto. A igreja não é um lugar de encontrar com pessoas legais. A igreja não tem a missão de gerar entretenimento para a plateia. A missão da igreja é pregar a palavra de Deus. A igreja é fortalecida pela pregação autêntica. A pregação fiel é uma das marcas da igreja verdadeira. A igreja é edificada, consolada e fortalecida pela palavra. Pela palavra, Deus chama o pecador ao arrependimento. Pela palavra, Deus restaura a alma dos aflitos, anima os abatidos e cura os corações feridos. Precisamos ficar atentos, porque quem não interpreta corretamente o texto pregará heresias, pois prometerá em nome de Deus o que Deus não prometeu, proibirá em nome de Deus o que Deus não proibiu e autorizará em nome de Deus o que Deus não autorizou. Por esse motivo, eu entendo que uma igreja saudável deve ter todas, ou pelo menos a maior parte, de suas pregações expositivas. Esse deveria ser o nosso padrão de pregação. Eu não tenho dúvidas que um dos maiores problemas da igreja evangélica contemporânea é o abandono da pregação expositiva. Mas, afinal de contas, como pregar de forma expositiva? Em resumo, para pregar de forma expositiva, deve-se seguir esses 3 passos. Ler o texto bíblico. O texto bíblico é a principal parte. Ele é a origem da pregação. A pregação da palavra só é uma pregação da palavra, se o que o pregador diz procede do texto. Caso isso não aconteça, teremos uma palestra. O pregador não é chamado para pregar suas próprias ideias, mas para pregar a palavra de Deus. Explicar o texto bíblico. O pregador precisa explicar o texto que leu. Há pregadores que leem o texto e vão embora do texto e nunca mais voltam para ele. Também temos aqueles que definem antecipadamente o que vão falar e depois procuram uma passagem bíblica que se encaixe com a mensagem previamente definida. Eu não tenho dúvida que essas 2 práticas não são as mais adequadas. O pregador precisa ler o texto e explicar o texto para a igreja. O pregador precisa falar para a igreja o que está no texto, em vez de usar o texto para defender as suas ideias. Precisamos entender que Deus não tem nenhum compromisso com o que o pastor disse. Deus tem compromisso com a sua palavra. Quando o pregador expõe a palavra, sendo completamente fiel ao que está escrito, tudo que o pastor disser são as palavras de Deus. Quando o pregador é completamente fiel à palavra de Deus, ele é a voz de Deus na igreja. Aplicar o texto. A pregação precisa atingir os ouvintes. É preciso fazer a conexão entre o texto e a igreja. Sem aplicação não tem pregação. Cada pessoa na igreja precisa compreender que Deus está falando com ela. Mas precisamos destacar que a aplicação precisa ter como único, eu disse único, fundamento a explicação do texto. Explicado isso, aconselho que analisem se as mensagens pregadas na igreja que você participa são em sua maioria expositivas. Caso não sejam, é preciso refletir se realmente estamos frequentando uma igreja com púlpito saudável. Eu não aconselho ninguém a permanecer em uma igreja, onde a maior parte das pregações não é feita de forma expositiva, ou em uma igreja onde o momento do culto que deveria ser dedicado à palavra é ocupado por experiências pessoais ou denominacionais, ou temas que fogem da pregação do Evangelho. Que Deus nos ajude na complexa, mas nobre missão de ler, explicar e aplicar corretamente a palavra.